No dia 19 de novembro, Plutão finalmente ingressa em definitivo no signo de Aquário. Adeus mundo velho e olá valente e novo mundo. A gente caminha a passos largos rumo ao desconhecido. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. E Plutão estava em Capricórnio desde 2008 e finalmente terminou esse trânsito, né? Deixando um legado enorme que a gente vai falar daqui a pouco. Vale lembrar que o Plutão é o senhor do submundo, né? Aquele que controla a fronteira entre a vida e a morte, que lida com o oculto, com o profundo, com o intenso, de cargas explosivas, está muito relacionado até mesmo a explosões fortes como a bomba atômica. Os movimentos vulcânicos podem ser sinalizados, né, pelos trânsitos de Plutão. Na mitologia grega ele era o Hades, senhor do submundo, né, de onde não saía, mas de onde governava de fato, porque governava a fronteira entre a vida e a morte. Ninguém entrava no seu reino sem pedir permissão. Isso aconteceu nas histórias de Hércules, de Orfeu, né, que além de pedir permissão ao Hades, tinham que resolver o teste das 3 cabeças de Cérbero, né? O famoso enigma da pirâmide, ou decifra-me ou te devoro. Uma das principais passagens da mitologia é da história de Perséfone, que Perséfone foi raptada pelo Plutão, né, levada para o Hades e de lá só saiu depois que a mãe foi ter com Júpiter e pediu para que ela, né, pudesse ver a filha novamente. Deméter fez essa jornada e conseguiu que Perséfone fosse liberada 2 vezes ao ano. Na primeira ele tinha a primavera e na segunda o outono. Então é muito importante a energia. O magnetismo de Plutão, que não é brincadeira para a astrologia, eu gosto sempre de lembrar, todo o trânsito de Plutão deixa a vida completamente diferente depois da sua passagem. A mesma coisa aconteceu com o mundo, né? Desde que ingressou em Capricórnio, o mundo já não é mais o mesmo. A gente não consegue nem entender ainda direito quais foram as mudanças. Claro que não é só Plutão que influencia esse processo. A gente tem o próprio Urano, o próprio Netuno também, já há bastante tempo em Peixes, que vale a pena lembrar, mas é importante entender que as destruições, as transformações, principalmente envolvendo mortes, foi um movimento muito intenso que a gente viveu nos últimos 16 anos de sua permanência no signo de Capricórnio. Principalmente as instituições. Eu já falei bastante desse movimento, a gente está aguardando esse ingresso definitivo desde 2023. Vou deixar aqui o vídeo do momento em que ele recuperou o movimento direto, que a gente teve uma conversa mais profunda, né, difícil, trazendo temas delicados, mas que eram importantes para a gente considerar a partir de agora. E nesse vídeo, além da gente ver a mandala de ingresso, né, quais os potenciais, o que a gente está esperando? Esse trânsito vai até 2043. Então, mais uma vez, um longo período em que o mundo vai ser profundamente transformado. E olhar para trás se faz necessário para que a gente entenda o que vem pela frente. Então vale a pena também dar uma assistida nos vídeos da playlist, né, que eu criei falando de Plutão em Aquário, no período de 2023 a 2043. Para quem tem Plutão em Aquário, mentira, ninguém que está vivo hoje em dia tem Plutão em Aquário, né? Vão começar a ter a partir de agora. Aliás, até tem, né? Os que nasceram aí em 2023, após o seu ingresso, no início desse ano também tinha Plutão em Aquário, mas principalmente agora, onde ele está retornando cerca de 250 anos depois. Então é por isso que não tem ninguém vivo aí, né, com Plutão em Aquário. Mas a partir de agora, são pessoas que têm uma força muito grande para a coletividade, para as grandes questões. Não precisava nem do Plutão em Aquário, né? É só pensar no período que essa galera está nascendo. Já com uma série de questões para lidar, principalmente tudo afeta muito o coletivo, tudo afeta muito a humanidade de uma forma geral. São grandes problemas, grandes questões que precisam de resposta
E o pessoal que vem com Plutão em Aquário, de certa forma, carrega essa semente que pode ser da transformação dessas condições todas que a gente está vivenciando no nosso mundo. Seja de questões climáticas, né, das muitas pressões sociais, questões financeiras, econômicas. Estamos ou não estamos à margem de uma grande terceira guerra? Então, são muitas as interrogações que a gente tem nesse período. E quem nasce com Plutão em Aquário a partir de agora, de certa forma está ligado a esse movimento. Está ligado também ao movimento de transição para a era de Aquário, né? Que é algo que está mais uma vez marcado por esse ingresso de Plutão em Aquário. É como se ele viesse limpar o signo, para que quando a era de fato chegar, que eu já falei no canal, que a gente tem uma abordagem um pouco pé no chão, né? E considera a partir de 2400 uma data mais crível que a gente pode afirmar com certeza que a gente está na era de Aquário. Agora, já tem gente que fala que desde a Revolução Francesa, que foi da outra vez que o Plutão esteve em Aquário, a gente já está na famosa era de Aquário. Mas vai muito aí das questões. Eu prefiro considerar que a gente ainda está transicionando, até por conta de todos esses desafios que a gente está vivenciando, né? Como eu brinquei lá no início, o mundo velho está acabando. O que restar desse velho é que vai dar origem a um novo, né? Nós estamos vendo os escombros do velho mundo. E a partir de agora a gente tem mais um indicador de que algo novo, uma nova fronteira se abre diante dos nossos olhos. Mas é claro que a gente está falando de Plutão, e então é claro que vai ser intenso, profundo, transformador, chocante, né? Explosivo. E de muita força e intensidade, tendendo a ser um processo que não vai ser nada romântico de assistir, mas que a gente faz parte de certa forma. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os potenciais estão desenhados ali. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente e quanto mais gente tiver acesso, melhor. Mandala na tela, né, do momento em que Plutão ingressa no signo de Aquário, acontecendo no dia 19 de novembro, às 17h29 do horário de Brasília, mapa traçado mais uma vez aqui para Contagem. Plutão já a 0 graus de Aquário. Então, mexendo já com a coletividade, com todas as questões que o Aquário representa, né? Dos coletivos, dos grupos, os grandes bilionários, empresários, corporações, tudo isso vai ser muito mexido, tecnologia, inovações, né? As grandes questões humanitárias, tudo vai ser mexido por esse Plutão, pelos anos que vai permanecer, pelos quase 20 anos que vai permanecer no signo de Aquário. E neste momento do ingresso, ele forma um sextil com o Sol, pedindo que a gente traga clareza, uma clareza intensa, elétrica, profunda, do signo que o próprio Plutão rege, que é o Escorpião. Então tem que ter uma atençãozinha, porque, como eu falei, a gente está num processo novo, um processo que a gente não conhece. A última vez que aconteceu foi há 250 anos atrás, né? A gente não tem nem ideia de como o mundo era. Aliás, a gente sabe a partir dos estudos, mas era um contexto, um momento da história humana completamente diferente. A partir de agora, a gente tem outras questões. Por exemplo, a gente tem armas que não existiam naquela época. A gente tem tecnologias que não existiam naquela época. A gente tem uma produção de conhecimento que não existia naquela época. Então é completamente diferente. Não necessariamente olhar para aquilo que aconteceu da última vez que esteve em Aquário vai indicar exatamente como a coisa vai se manifestar. Tem muita gente que critica isso, inclusive, falando: a astrologia não dá para prever as coisas, né? Porque tudo é muito imprevisível, o futuro não existe, o futuro é uma grande questão. E é exatamente por isso, porque quando a gente fala desses movimentos, a gente olha para trás, vê o que aconteceu e tenta, de certa forma, elaborar, né? Meio que projetar no mundo atual o que pode acontecer. Como, por exemplo, a Revolução Francesa, momento da queda ali da monarquia e tudo mais, instaurando o poder da burguesia. O que vai representar a partir de agora, né? Por quê? Porque a gente tem aqui não só um sextil com o Sol, mas uma oposição de Marte, né? Plutão e Marte, que novamente fizeram uma oposição. Então o auge do ciclo entre esses dois planetas continua.
E são dois planetas de força muito forte, né? De guerra, de luta, principalmente o Marte, que é o guerreiro dos deuses, que saía para as batalhas e tudo mais. Então vale a pena considerar como vai ser esse ingresso, porque já de cara, tudo que está sendo já mexido pelo Plutão, que já teve indícios, eu já falei nos vídeos anteriores, há um risco agora de que as atitudes sejam de conflito, sejam de guerra, de brigar por isso. E a gente sabe que há uma grande tensão pairando sobre o mundo se nós vamos ter ou não uma terceira grande guerra aí por vir, né? As expectativas são muito altas e nesse momento do ingresso, essa oposição com Marte não parece simbolizar algo diferente, né? A gente gostaria de ver algo mais pacífico, mas logo com Marte, nesse momento, já sugere um potencial de guerra. Ele faz um trígono também com o próprio Urano, e eles vão fazer um trígono muito forte a partir de 2025-26, que vai ser mais uma vez a repetição de algo. Plutão em Aquário, Urano em Gêmeos. A mesma formação entre os dois planetas que aconteceu durante a Revolução Francesa. Por isso que se fala tanto hoje em dia nessa revolução, até por quem não mexe com a astrologia, né? A gente precisa entender o que vai ser remexido a partir de agora. Para onde a gente vai com o que foi feito, né? Com o que foi iniciado lá atrás. E é isso, mais uma vez, vai ser trabalhado e já está aqui nesse trígono, né? Dois transpessoais, o que torna ainda os resultados desse ingresso de Plutão imprevisíveis, marcando ali muitas vezes coisas que a gente não sabe exatamente o que são essas coisas. Mudanças bruscas, transgressões, rebeldia, uma força para libertar, uma força para romper, né, com os aprisionamentos. E neste momento, muitos são os aprisionamentos sociais. Por isso é que eu digo, aonde isso tudo vai dar, mas a gente tem que deixar a coisa acontecer para tentar enxergar, né? Para a gente ver os rumos. Vai ser um período muito longo, muita coisa vai ser trabalhada, a gente vai acompanhando aos poucos aqui no canal. O ascendente cai a 18 graus de Touro, né? E é um signo muito importante nesse momento do ingresso, porque marca também as questões do senso de realidade, né? O Touro está sendo muito trabalhado por Urano desde 2018. E o ascendente aqui pede que a gente incorpore a praticidade, a objetividade, né? Tente estabilizar o máximo possível. Talvez ajude na questão do conflito ali apontado por Marte, né? Talvez a gente consiga criar uma situação mais segura, porque o Touro é da segurança. Mas o Touro também é conhecido pelo quê? Pela teimosia, pela insistência. E eu aposto, né? Como eu sempre falo aqui, na coletividade não dá pra gente tentar achar que o mundo é cor-de-rosa, que o amor venceu, nada disso, porque os interesses são diversos, difíceis de conciliar e na maioria das vezes manifestam de forma muito negativa devido às escolhas de quem detém o poder aí. Então vale a pena atentar, mas é preciso individualmente ter uma certa persistência, uma certa resiliência, talvez até para a gente conseguir respirar, para a gente conseguir manter a esperança ou recuperar, né, esperançar a partir de agora de que esse Plutão possa ser algo que cause finalmente uma real mudança nas estruturas de poder do mundo. Lá no meio do céu, a 20 graus, o próprio signo de Aquário. E eu sempre falo, né, que em movimentos importantes, em mandalas importantes como essa, o signo de Aquário no meio do céu indica que o destino da humanidade depende inteiramente desse movimento. Plutão está ingressando no signo que representa o amor fraternal, representa a humanidade, né? É para resolver as grandes questões da humanidade. E o meio do céu da mandala mostra que é, sim, o destino da humanidade que está sendo mexido nesse momento. Vai trabalhar o destino da humanidade. Como? Não dá para dizer. O que vai acontecer, a gente já sabe, é destruição daquilo que Aquário representa, a exposição daquilo que é negativo para limpeza, para purga, para transformação, para transmutação. Só que isso são movimentos que estão além das questões individuais.
a gente vai ser arrastado por tudo isso. E é por isso que eu sempre falo, a gente tem que ter uma certa calma, mas também entender que o que está começando agora é algo que a gente nunca viveu. Nenhum de nós que está vivo, seja a idade que for, nunca viveu algo parecido. E vai começar uma verdadeira transformação a partir de agora, uma mudança completa no mundo, e para onde a humanidade vai é a grande questão, apontada aqui por esse meio do céu em Aquário. Então vale a pena a gente se atentar, mas com calma, com esperança, né, dando o nosso melhor sempre para que a gente consiga atravessar mais essa fase. E quem sabe lá em 2043, se a gente ainda estiver aqui, a gente esteja vendo um mundo mais próximo da paz, né, da utopia, do amor fraternal de verdade, que é algo que o signo de Aquário representa. Mas aí a gente precisa, como eu disse, ir passo a passo, etapa por etapa, e vamos com calma, né? Então é isso tudo que eu vejo nessa mandala. Vamos aguardar os movimentos de Plutão em Aquário. E aí, para a gente fazer um rápido apanhado do que foi a passagem de Plutão em Capricórnio, já se preparando para o que vem aí pela frente, eu separei alguns momentos de eventos marcantes que aconteceram nos últimos 16 anos. E olha, gente, não deu para separar tudo, obviamente, né? São quase 2 décadas de acontecimento, mas eu coloquei aqui algumas mandalas que eu achei interessante para a gente ver que a passagem de Plutão por Capricórnio modificou inteiramente as instituições, a forma como o poder estava instituído no mundo, e a gente vai ver isso nas mandalas. Um dos primeiros movimentos que a gente teve foi o terremoto na província da China de Sichuan, que matou cerca de 90 mil pessoas em 2008, em maio de 2008. O Plutão estava retrógrado, né, aqui no início, bem no início de Capricórnio. Ele tinha ingressado, retrogradou, e em novembro ele entra novamente definitivo. Então a gente já vê que as questões do movimento de Terra são muito ligadas a esse movimento de Plutão. Esse foi um dos maiores tremores que a China viveu até então na era moderna. Outro momento marcante foi a eleição, né, do presidente Barack Obama, que se tornou presidente empossado no dia 20 de janeiro de 2009. Primeiro presidente negro dos Estados Unidos, né? O Plutão estava a 1 grau de Capricórnio, né? Ainda bem no início a gente já tinha uma modificação, mesmo que aparente, né, do status de poder nos Estados Unidos. E a gente vê também, achei interessante que no dia que ele foi da inauguração, como eles chamam lá nos Estados Unidos, tinha essa concentração enorme de planetas no signo de Aquário, né? Para onde Plutão está chegando agora. Outro grande marco, né, da era de Plutão em Capricórnio foi o que foi conhecido como Primavera Árabe, que iniciou lá no dia 17 de dezembro, na Tunísia, né? Plutão a 4 graus de Capricórnio em conjunção com Marte. Primavera Árabe deu origem a uma série de movimentos que derrubou vários governos, né, dos países árabes ali, inclusive do Egito e da Síria, né, mais para frente. E aqui a gente vê que foi um movimento de muita revolta e um movimento de explosões, principalmente armados por conta da conjunção de Plutão e Marte. Mais tarde a gente vai ter um evento também que marcou, foi muito marcado pelo Marte. Já em 2013 a gente teve, né, a epidemia de Ebola nos países da África, que foi iniciada no dia 23 de dezembro de 2013. Mas levou até 2016 e matou cerca de 11 mil pessoas. Plutão estava a 10 graus de Capricórnio, né? Formando aqui uma oposição com Júpiter no dia que começou a espalhar. Então, mais uma vez, eventos de transformações, eventos de grandes dores, né? Mortes, marcando também mudanças significativas no sistema de saúde do mundo, né? Não preciso nem dizer no que resultou lá em 2020. Muito do que foi usado em 2020 também foi aprendido, infelizmente, nesse movimento aqui
da epidemia de ebola na África. Esse também foi um movimento de muita dor, muita morte, que foi o naufrágio de um barco de refugiados que vinha da Líbia, né, e afundou ali na Sicília. Quem lembra disso? Foram cerca de 800 pessoas mortas. Plutão a 15 graus retrógrado, mais uma vez, de Capricórnio, né? E fazendo alguns aspectos tensos até mesmo com o próprio Urano, que é regente de Aquário. Então, mais uma vez, isso aqui é considerado o início do que foi chamado de crise humanitária, né, das migrações para a Europa, que obrigou também mudanças diversas nas estruturas de poder dos países europeus, porque o mundo começou a migrar para lá, né? Vários países, várias pessoas refugiadas de diversas situações, desde conflitos internos, guerras, causou um grande fluxo de pessoas a migrar para os países da Europa. Isso obrigou a novas leis, uma série de coisas na União Europeia. Então, mais uma vez, mudanças, né, a partir desses movimentos sociais. Outro foi o referendo, o segundo referendo sobre o Brexit, no dia 23 de junho de 2016, né? Porque teve o primeiro, a população votou para permanecer na União Europeia, mas teve esse segundo aqui, e aí foi batido o martelo. Olha aqui o Plutão a 16 graus retrógrado mais uma vez, fazendo também aspecto com Júpiter, né? Então, sempre que tem dentro da passagem do planeta pelo signo, a passagem de Plutão, a gente vê aqui também o Mercúrio, que forma um que é chamado de quincúncio, um aspecto que não aparece aqui no mapa, mas que também formava com o Mercúrio e que fazia oposição a Saturno. Mais uma mudança, né, significativa nas instituições de poder. E aí o último que eu separei, não podia ser diferente, que é o primeiro caso de Covid aqui no Brasil, que foi, né, notificado pelo Ministério da Saúde no dia 26 de fevereiro de 2020. E aí a gente vê que foi aquele momento, né, histórico do ponto de vista da astrologia, mas extremamente trágico do ponto de vista humano, que foi aquele acúmulo de planetas muito pesados em Capricórnio. O Brasil vai começar a ter a expansão da pandemia no momento que o Marte fizer conjunção aqui, passar por esse grande espelho entre Plutão, Saturno e Júpiter, né? E a partir dali começa a deflagrar uma série de casos da pandemia. Teve muito mais coisas, né? A década de 2010 para cá foi marcada por movimentos sociais de todos os lados. A Primavera Árabe, em 2013, aqui o pessoal foi para a rua no Brasil. Muitas manifestações também aconteceram nos Estados Unidos, movimento Me Too, a ocupação de Wall Street, Black Lives Matter. Então a gente observou que as instituições estavam sendo mexidas, tudo isso começou também com a crise, que eu nem falei, mas acho que nem precisava, né? Com a crise financeira de 2008. Todas essas mudanças acabaram influenciando, de alguma forma, as pessoas a irem para a rua, a se manifestar, a procurar defender seus direitos. E é esse legado, né? Aqui são pouquíssimos eventos que eu separei. Se vocês quiserem que eu faça mais algumas análises sobre esse legado de Plutão em Capricórnio, deixa aí no comentário, porque eu faço um novo vídeo a respeito. Mas esse legado é que a gente vai receber agora e vai avançar, tende a avançar, e principalmente esses movimentos sociais, porque tudo está em ebulição. Não há uma resposta concreta dos poderes nos governos do mundo inteiro. Parece que viraram as costas, inclusive, para as necessidades da população. E é aí onde a gente está mais uma vez. Similar, não é igual, ao que aconteceu durante a Revolução Francesa. Que havia uma grande crise, a monarquia foi deposta. Mas aí fica a questão agora, como que isso vai processar? Repetindo mais uma vez, a gente tem as pressões sociais, a gente tem movimentos que lutam por sair da marginalidade, como eu sempre falo aqui, né? A gente tem no Brasil, por exemplo, a questão finalmente do Brasil se reconhecer como um país extremamente racista, que não acontecia antes, todo mundo achava o contrário.
a gente tem pressões de todos os lados, movimentos dos LGBTs, do feminismo, enfim, tudo, para chegar nesse momento em que vai começar uma verdadeira transformação para dar lugar a uma nova era. E aí a gente começa a refletir, né, qual é o nosso papel nessa história toda, em que lugar nós estamos e o principal, o que a gente quer deixar de legado para a humanidade. Eu tenho feito essa reflexão desde que Plutão começou esses movimentos de ingressar em Aquário. Será que a gente vai plantar sementes que vão florescer numa nova era, numa era mais utópica, menos desigual, menos agressiva, menos preconceituosa, menos racista para a humanidade na era de Aquário? Ou tudo isso tende a piorar, né? A gente vai viver cada vez mais isolados em bolhas, porque também tem que considerar as questões climáticas, mas eu já falei disso no outro vídeo. Então é importante que a gente olhe para frente, faça toda uma reflexão, tire um tempo. É necessário que a gente passe uma pausa até, a partir de agora, para saber o que cada um de nós carrega, o que cada um de nós carregará para essa nova era, qual também é a nossa vontade de fazer parte de um movimento assim, ou como nós seremos afetados. Estão falando sempre de uma terceira guerra. Isso afeta todo mundo, quer queira, quer não. Não adianta tentar fugir. Quais são os preparativos para isso? Será que nós já cruzamos a linha e não tem mais retorno a partir da diplomacia? Será que a gente já entrou num cenário de guerra e não sabe? Porque a gente está vivenciando, né? Não é tão fácil quanto estudar nos livros de história. Não há um momento exato, né? Então a partir de agora foi deflagrada a Terceira Guerra. Não. Às vezes a gente já não ultrapassou muitas vezes o limite e não dá mais para retornar. Só que a era de Aquário é a grande promessa da humanidade. Mas para isso a gente precisa deixar de lado todo o legado negativo, imperialista, conquistador, dominador, opressor, do que representou a era anterior, a era de Peixes, que todo mundo ainda tem um apreço muito grande pelos valores de Peixes. E se a gente não abandona o velho, dificilmente a gente começa a construir algo novo e o risco é que a gente repita os mesmos erros lá na frente. E aí a gente já sabe o resultado onde isso vai dar. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que a gente tem a área de membros aqui do canal com mandalas exclusivas, mandalas antecipadas, custando menos que um cafezinho, R$ 4,99. Uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quiser e quem não quiser ou puder, continue assistindo, comentando, compartilhando, deixando aquele like que incentiva muito o trabalho. E que estejamos todos sintonizados com as forças da natureza que nos conectam à Mãe Terra e que ela zele por nós sempre e ainda mais a partir de agora.